Como que era esse local antes de acontecer a tragédia? O meu bisavô comprou essas terras daquele que foi o fundador, considerado o fundador da cidade, que é José Antônio de Lima. Isso bem atrás. E quando ele chegou aqui, não só ele, como todas as outras propriedades que foram se formando, encontraram assim, pastagem, era só mato, mata nativa. Era muito mato. Então o que eles vieram fazer? Eles vieram desbravar, eles vieram construir as suas propriedades, começar do zero. A primeira coisa que fizeram foi aquela casa de madeira, que eu disse para vocês que era aqui em frente da capela, né? E o restante era tudo mato. Então eles iam derrubando as árvores, limpando o terreno, construindo e formando a lavoura. E era a lavoura de café, que era o produto principal da nossa cidade. E nesse local aqui, onde a gente pode visitar inclusive um pouquinho da cidade, num desses lugares é uma estrada onde foi construída aquela barreira policial que eu contei para vocês. Né? E a barreira foi feita, né? E não permitindo então que ninguém daqui para lá fosse para a cidade e nem da cidade ninguém pudesse vir para cá. E nessa época que eu estou dizendo para vocês, em 1891, final do século XIX, a população rural, ou seja, a população de pessoas que moravam na zona rural, era sempre muito maior que a da zona urbana. Esses 3.700 que eu disse que moravam no município de Barueri, uma porcentagem muito pequena era na cidade e a porcentagem maior era na zona rural. Por quê? Porque a cidade dependia da zona rural. Então o produto principal, que era o café, é que movimentava as coisas da cidade. Né? E essa tragédia aconteceu, acabou eliminando grande parte da minha família, e como eu contei para vocês, depois foi construída a capela, né? Aí meu avô casou-se, tiveram os seus filhos, entre eles a minha mãe se casou, é claro, com meu pai, e eu nasci, depois do meu irmão. Nós somos em 3. E esse local que nós estamos aqui, esse sítio, eu passei talvez a maior parte da minha infância. Não cheguei a morar definitivamente aqui, mas todas as férias, quase todos os finais de semana, eu corria para cá. Eu adorava esse local. Isso aqui era um santuário. A gente chamava isso aqui de sítio do Pica-Pau Amarelo. E tão bonitinho, tão bem feito, tão muito bem cuidado que era. Esse riozinho que nós estamos vendo aqui, felizmente a água ainda está clara. No tempo que eu era garoto, era mais profundo um pouco, e era uma água muito cristalina, e eu nadava aqui nesse riozinho. Esse rio, ele regava um pomar que ficava logo ali na frente, onde tinha uma roda d'água. Essa roda d'água movimentava um moinho, né? E esse moinho fazia fubá, e também movimentava o monjolo. O monjolo era um artefato, um instrumento, uma máquina, entre aspas, uma máquina antiga, que servia para descascar milho e fubá, e arroz. E eu então passei praticamente esse tempo da minha vida aqui. E eu achava, às vezes eu achava até que eu gostava mais de ficar aqui do que ficar na minha própria casa. Eu gostava muito. Eu era garoto, eu andava por todos os lugares. Eu conheço esse local que nós estamos, o sítio do meu avô, no total tinha aproximadamente 60 alqueires, não era muito grande. Mas eu conheci pedaço por pedaço, palmo por palmo dessa terra. Porque eu era garoto, descalço, andava por todos esses lugares que nós estamos, tudo. O estilingue pendurava no pescoço, né? Naquela época nós não tínhamos consciência, né? Mas era assim, todas as crianças eram assim. E aqui, como eu disse, eu nadava no riozinho, ia no pomar,
andava a cavalo, andava de charrete, ia com os colonos para colher café, brincava com os meninos da colônia, eu vivia no meio deles. E depois, com o falecimento do meu avô, né, pedindo para que os filhos não vendessem essa propriedade, principalmente por causa da capela, porque aqui é um local sagrado, parte da família está aqui. Mas infelizmente o sítio foi vendido. E eu não sei se alguém, mais do que eu, sentiu a venda desse local. Para mim foi como se tivesse tirado a minha casa, roubado a minha casa. E eu nunca mais tive coragem de voltar aqui. Isso eu já tinha 13 anos, eu já entendia bem as coisas, né? E não tive mais vontade de voltar aqui, porque eu não sabia que reação que eu teria se um dia eu aqui retornasse. E os anos foram passando, e como eu contei para vocês ainda há pouco, o dono era meu amigo, né? Nós tínhamos uma certa convivência, e sempre que encontrava com ele na cidade eu perguntava: e o sítio, como está? Ah, tá indo, tá? Vai lá, vai nos visitar. E eu não tinha coragem, eu não queria vir aqui, por causa das recordações que aquilo poderia me trazer. E eu não queria, sofria por isso. Até que um dia, como eu disse para vocês lá dentro da capela, eu perguntei para ele: nego, e o que foi feito da capela? O que ocorreu na capela? E ele tristemente me disse: olha, Cavinha, infelizmente a capela já caiu há muitos anos. E aquilo me doeu muito. Então foi quando eu tive a vontade, juntamente eu com a minha esposa, conversamos bastante, e tivemos a ideia de reconstruí-la. E assim foi feito. Pedimos permissão para o proprietário do sítio, estivemos aqui, construímos a capela. Tudo aconteceu. Cavinha, como você disse, quando seu avô construiu essa capela, era com jardim nesse local, seria todo aqui ou mais um pouco? Olha, eu me lembro perfeitamente como se estivesse vendo agora como que era a capela anteriormente. Como eu disse, fiquei muito tempo aqui. Tinha uma cerca de aproximadamente um espaço mais ou menos 2 metros ou um pouco mais de cada lado, em todos os lados da capela, com cerca fechada, porque aqui sempre teve gado. O gado leiteiro ficava aqui. E o gado pode, como aconteceu agora, nesse cotareiro, e nesse local, então era cercado exatamente para que o gado não penetrasse. E meu avô fez um jardim de flores perenes. O que são flores perenes? É uma flor que morre uma, nasce outra, morre uma, nasce outra. Ou seja, 365 dias por ano tinha flor em volta da capela. Eu conheço perfeitamente a história desse local que aqui nós estamos. É uma capela, mas nós podemos chamar também de um mausoléu ou um túmulo, porque aqui sob os nossos pés estão enterrados 8 pessoas da minha família. E do que essas pessoas morreram? Em 1891, houve portanto, há 124 anos passados, houve aqui em Bariri uma epidemia de varíola, que era popularmente chamada de bexiga preta. Por que era bexiga preta? Porque o corpo da pessoa, da vítima, né, ficava todinho coberto com bexigas, com pústulas, né, pretas, cheias de pus. E aquilo se multiplicava de uma maneira muito rápida, febre muito alta, e não havia cura. Então, por esse motivo, as pessoas vinham a falecer. Então, essas 8 pessoas que faleceram aqui foram vítimas da varíola. Em outras cidades também aconteceu essa epidemia. E aqui em Bariri foi no bairro do Palmital e do Bela Vista, onde nós estamos. O Palmital fica logo ao lado. E como aconteceu? E a varíola não tinha cura. Não existia um medicamento, nessa época não existia medicamento e muito menos vacina. Nem se falava em vacina na época. Como que aconteceu?
um tio avô meu, que se chamava João Pereira Barbosa, que faltou um pedacinho, Barbosa Filho, vinha pela estrada a cavalo e cruzou com uma outra pessoa, com um amigo, que morava aqui por essas redondezas, não aqui, nesse sítio, no bairro. E essa pessoa já estava com a varíola e não sabia. E o meu tio também não sabia, o João Pereira Barbosa Filho não sabia. E se cumprimentaram de perto e deram a mão. E apenas o toque de mão, ou apenas a pessoa falando muito próximo da outra, a doença já era transmitida. Para vocês perceberem quão voraz era essa doença. Muito bem, de lá ele veio para casa e morava aqui numa casa que havia aqui em frente a essa capela, uma casa de tábua, juntamente com seu pai, sua mãe e os seus irmãos. Eram 11 pessoas que moravam na mesma casa. Dali a alguns dias, ou em poucos dias, a doença começou a se manifestar na família, né? E foram ficando cada vez piores. E aí eles já estavam sabendo que no bairro a doença estava instalada. E era uma doença assim tão perigosa, para vocês terem uma ideia, que quando na cidade ficaram sabendo, foi feita uma barreira policial na estrada. Então, nenhuma pessoa da cidade poderia vir para esse bairro. E nenhuma pessoa do bairro também poderia ir para a cidade. Por quê? Se alguém da cidade viesse aqui, poderia contrair a doença. E quem estava aqui já doente não poderia ir para a cidade, porque lá transmitiria a doença também. Bariri, naquela época, era uma cidade muito pequena, ela tinha aproximadamente 3.700 habitantes, ou seja, era muito pequena. Poderia ocorrer uma epidemia muito maior e muito mais pessoas poderiam falecer. O que aconteceu? Então, as pessoas aqui começaram a ficar doentes. Então, o meu tio, o João Pereira Barbosa Filho, eu sempre quando eu falo tio, é tio-avô, porque ele era irmão do meu avô, né? O meu tio transmitiu a doença para o pai, para a esposa e para os irmãos. E a minha bisavó também morava aqui e mais 4 filhos. Tinha 11 pessoas na família, né? Era uma família grande. Muito bem. Logo depois as pessoas começaram a falecer. Então quem que faleceu primeiro? Exatamente o João Filho, porque foi o primeiro que foi infectado pela doença. Logo em seguida morreu seu pai, meu bisavô, o João Pereira Barbosa, né? Logo em seguida morreu a Maria Augusta de Barros. Quem era Maria Augusta de Barros? Era a esposa dele, o João. Ela tinha apenas 24 anos e estava grávida, esperando o primeiro neto e o primeiro filho. E assim foi acontecendo. Depois, no dia 3 de outubro, melhor, no dia 23 de outubro, faleceu a Maria de Almeida Barros e no mesmo dia a Ana Paulina. As duas garotas, uma de 12 e outra de 15 anos, morreram no mesmo dia. Provavelmente com essas duas tem acontecido um fato muito triste. A minha bisavó, cuidando deles, né, num quarto pequeno, uma cama de um lado e outra cama do outro. E ela, coitada, tratando de uma delas ali próximo, né? A de trás disse assim: mamãe, eu estou com sede. E ela disse para a filha: filha, espera um pouco, que eu estou cuidando da sua irmã. E foi cuidando dela. Daí a pouco, a de trás: mamãe, eu estou com sede, dá um pouco d'água. E ela novamente: espera um pouquinho, estou acabando de cuidar da sua irmã. E continuou cuidando daquela. E a de trás não pediu mais. Quando ela terminou de cuidar daquela, que ela se virou para cuidar da outra, para dar água à a outra já estava morta. Não teve tempo de beber água e ela morreu dessa forma. São fatos muito tristes, muito pesados, né? E essa mulher foi muito forte, se vocês vão ver com o decorrer da história. Depois do falecimento dessas duas, ainda ficaram doentes, bem entendido. Não só esses que morreram estavam doentes. A minha bisavó também estava com doença, o meu avô e os seus outros 2 irmãos. Só que não estavam tão mal quanto esses que vieram a falecer. Logo depois do falecimento da Maria e da Ana Paulina, que foi no dia 23 de outubro, no dia 24 morreu o Misael. E no último dia, o último a falecer, foi no dia 1º de novembro de 1891, que foi o Amador Pereira de Barros.
Como eu disse ainda, o que acontecia? Morria e como é que fazia para enterrar? Era proibido ir para a cidade, como eu já contei para vocês, não é verdade? O que acontecia? Tinha que enterrar aqui mesmo. Então a casa ficava logo aqui na frente. A minha bisavó e os seus filhos, que ainda estavam bons, né? O meu avô e o seu irmão, Lino. Meu avô tinha 17 anos e o Lino 19. Vinham aqui, abriam um buraco, enterravam, somente enrolado num lençol, enterrava ali e voltava para dentro de casa para cuidar dos outros. E assim foram sendo enterrados um ao lado do outro. Eles mesmos, imaginem vocês, meu avô com 17, o tio com 19 e a minha bisavó, eles mesmos faziam a cova, embrulhavam e enterravam e voltavam para dentro. Estou dizendo isso para vocês imaginarem o sofrimento que foi. Dá para a gente calcular, não dá para sentir. Sentir só quem viveu. Muito bem. Depois de que foi enterrado o último, já estava se esperando quem seria o próximo. E vocês entenderam por que não podia ir para a cidade, né? Porque se levasse o corpo para a cidade, poderia transmitir. Então era proibido, tinha que enterrar aqui mesmo. A doença não poderia sair daqui, assim como os outros bairros. É a mesma coisa. Nessa capela tem 8. Uma capela lá no bairro do Palmital tem 40, num local só. E assim, da mesma forma que sofreram aqui, sofreram lá e em outros lugares. No total, no bairro, morreram 100 e poucas pessoas. Não foi muito pouco. Muito bom. A partir do momento que foi enterrado o amador, os outros todos estavam doentes ainda, só sobraram 4. Quem eram esses 4? A minha bisavó, Maria Francisca de Barros, o meu avô Inácio, o irmão dele, o Lino, e a irmã Cândida. Só sobraram os 4, que também estavam doentes. E eles só sobreviveram um pouco mais, não se sabe o motivo, talvez tivesse um pouco mais de saúde. Quando eles estavam se cuidando ainda, né, um belo dia aparece um senhor, um homem a cavalo. Chegou, veio pela estrada, chegou até a porta da casa, desceu, a minha avó atendeu e ela perguntou o que ele queria e ele disse para que ele estava ali. Então ele disse para ela o seguinte, que ele ficou sabendo que a família estava com a doença, com a varíola, e que ele já tinha contraído a doença e conseguiu se curar, e que ele sabia como tratar as pessoas que tinham sobrevivido para que não morresse, ou seja, ele veio para tentar curar essas 4 pessoas que ficaram. E assim aconteceu. Graças a esse santo homem, né, que aqui chegou, não se sabe que medicamento, o que ele fez, o que ele tinha para curar as pessoas. Somente sabemos que ele veio e conseguiu salvar a minha bisavó, o meu avô, o Lino e a Cândida. E quando já estavam bem, já estavam fortinhos, ou seja, livres da doença, esse senhor se despediu, arriou novamente seu cavalo e pegou a estrada e nunca mais ninguém soube dele. Nós não conseguimos nunca saber quem era essa pessoa. Nós não conseguimos saber o nome dela. Ninguém guardou. Por mais que eu pesquisasse, por mais que eu perguntasse, infelizmente ninguém soube dizer quem era essa santa alma, né? Então, quando eu escrevi a história, me veio a vontade e a inspiração de dar um nome a ele de Salvador. Porque literalmente ele foi um salvador. Ele que salvou a minha bisavó, o meu avô e os seus 2 irmãos. E salvador da nossa família. Porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui agora contando a história para vocês. Se não fosse pelo Salvador, o resto da família teria falecido e ninguém teria restado para contar essa história. Enfim, eles se recuperaram, né? A doença foi extinta. E o que meu avô fez? Cercou o local onde estava enterrado, que é aqui onde nós estamos, né? E mandou fazer uma capela, mandou construir uma capela. E a capela foi feita exatamente nessa medida que nós estamos aqui dentro. Essa pedra foi colocada aqui quando foi construída a capela pela primeira vez.
Logo depois do falecimento de todos eles, algum tempo depois que a família conseguiu se reconstruir, vamos dizer assim, né, se fortalecer, o meu avô e os seus irmãos e a minha bisavó mandaram fazer essa pedra em Jaú. Construiu-se essa capela e essa pedra foi feita em Jaú, essa pedra de mármore de Carrara. Então essa pedra contém os nomes das pessoas com as datas de nascimento e as datas de morte. Então, e a capela ficou pronta. E a pedra era perfeita. Não era com esses buracos que vocês estão vendo, com essas falhas, não é verdade? E essa pedra ficou na capela e a família toda, de quando vinha aqui rezar. As crianças eram proibidas de entrar, mas os adultos entravam aqui. Mas meu avô proibia as crianças, não só eu, os meus irmãos, os meus primos também, as crianças não podiam entrar aqui. Enfim, e o tempo foi passando. Como eu disse para vocês, essa pedra foi colocada aqui e a capela foi construída em 1891, a data da tragédia. Tá? O tempo passou, o meu avô se tornou jovem, né? Começou a namorar, casou-se e formou uma família. Construiu uma casa, e aquela casa que está aqui ao lado, não essa aqui da frente, que foi a primeira casa de tijolos construída aqui no bairro. E assim viveu. Meu avô e minha avó tiveram 11 filhos, e eu sou filho de uma de suas filhas, a Maria Conceição. E quando eu era garoto, criança, como vocês, eu passei muito tempo da minha vida aqui, até os 13 anos, né? E essa capela estava intacta, meu avô cuidava dessa capela. Por quê? Porque aqui estavam os restos mortais do seu pai e dos seus irmãos e da sua cunhada. Então ele cuidou sempre. A pergunta é, por que a pedra está quebrada e por que a pedra está dessa forma? Muito bem. Os anos passaram, como eu estava dizendo, meu avô faleceu e o sítio foi vendido. E nunca mais ninguém tomou conta desse local. Eu era ainda criança, né? E os anos foram passando e a pessoa que comprou o sítio na época não se sentiu na obrigação de cuidar da capela. Por quê? Porque ele dizia que, ele pensava assim, que não era da família dele. E a capela então foi ficando abandonada, o mato cresceu em volta e sem nenhum cuidado, um dia ela caiu. Caiu o telhado de cima para baixo, totalmente. Chuva, vento e caiu. Quando caiu, essa parede caiu, a pedra era inteira e ela se fez em todos esses pedaços que vocês estão vendo. Depois que ela caiu, o mato cresceu e cobriu tudo. Ou seja, aqui não tinha mais nem sinal da capela. Passaram-se alguns anos, eu tinha muita amizade com o dono aqui do sítio, né? E um dia eu perguntei para ele, Nego, é o nome dele, Nego Moço, Nego, o que foi feito da capela? E ele me disse, Cavinha, a capela caiu. Quando ele disse a capela caiu, um sentimento muito forte, uma angústia muito forte tomou conta de mim. Porque eu voltei a lembrar de toda a história que aconteceu. Lembrei da minha infância, lembrei que meu avô não deixava entrar aqui, e lembrei de tudo o que aconteceu. E me deu uma vontade muito grande de reconstruir a capela. E isso juntamente com a minha esposa. Nós dois, um dia, pensamos bastante e resolvemos tomar a atitude de reconstruir a capela. Como o dono era nosso amigo, um dia eu pedi a ele, posso reconstruir a capela? E ele prontamente deixou. Aí nós viemos aqui, limpamos, contratei algumas pessoas, limparam o local, né? E eu disse para os trabalhadores que estavam aqui, olha, se vocês acharem os restos de uma pedra de mármore, ou restos de santos, de imagens, de crucifixo, guarda tudo que eu quero aproveitar. E assim foi feito. Quando eu cheguei aqui, que o local estava limpo, aqui bem próximo, pertinho ali do riozinho, estava um monte de pedras, como este aqui, né? Amontoado. Quando eu vi aquilo, eu falei, felizmente, será possível recuperar os nomes. Peguei os cacos, como este aqui, por exemplo, estavam todos imundos, não tinha sinal de nada. Lavei nas águas do riozinho,
coloquei no meu carro. Levei para a cidade, e enquanto a capela estava sendo construída, levei na marmoraria e um profissional de lá colocou todos os pedaços no chão e conseguiu reconstituir da forma que aqui está, como se fosse um quebra-cabeças. Não é? Quebra-cabeça não é, são vários pedaços e você vai tendo que montar. E ele, aos poucos, com muito cuidado, com muita paciência, conseguiu recuperar isso aqui. E felizmente, se não fosse por esse motivo, não tivéssemos encontrado essa pedra, ninguém mais teria guardado o nome dessas pessoas que estão aqui, que são da minha família, e a história estaria perdida. Espera aí, Casinha, tô gravando.